amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Céu e o Inferno. Aqui diariamente estudamos por mais ou menos 15 minutos o quarto livro da codificação espírita realizada por Allan Kardec, o Céu e o Inferno. Atualmente estamos na primeira parte desta obra que trata da doutrina. Estamos no capítulo 3, cujo título é O Céu. O Céu. Não é o céu da abóbada celeste, é o céu no sentido religioso, não é? Céu, morada dos eleitos, dos anjos. E aí Kardec vem, depois de falar desse histórico, fala-nos da doutrina espírita, do processo evolutivo, e ontem nós vimos aqui sobre a questão da afinidade entre os espíritos. Se tivermos alguma questão, alguma dúvida, fiquem à vontade sempre de fazer e nós sempre respondemos, ok? Então vejamos o item 17 desse capítulo 3, que trata do céu. Embora os espíritos estejam por toda parte, os mundos são as sedes onde eles, os espíritos, se reúnem, de preferência em razão da identidade que existe entre eles e aqueles que existe entre eles, mundos e aqueles que os habitam. Ao redor dos mundos avançados, vão os espíritos superiores, estão os espíritos superiores. Ao redor dos mundos atrasados, pululam, ou seja, existem muitos espíritos inferiores. A Terra é ainda um desses últimos, ou seja, a Terra ainda é um mundo inferior, a habitação de espíritos inferiores, espíritos imperfeitos. Cada globo, cada planeta tem, pois, de alguma forma, sua população própria em espíritos encarnados e desencarnados, que se alimenta, essa população, em maior parte, pela encarnação e a desencarnação dos mesmos espíritos. Ou seja, o mundo, a principal objetivo é dar guarida, é dar cenário positivo, ou seja, que atende a todas as demandas dos espíritos que precisam reencarnar para progredir. Então, cada globo tem, de alguma forma, a população própria em espíritos encarnados e desencarnados que se alimentam, em maior parte, pela encarnação e desencarnação dos mesmos espíritos. Essa população é mais estável nos mundos inferiores, onde os espíritos são mais apegados à matéria e mais flutuante essa população nos mundos superiores. Eles saem desses mundos, vão fazer missões, são muito ocupados. E nós, por sermos inferiores, como as crianças, não é? Adultos andam por toda parte. As crianças vão ter o seu espaço de mobilidade sozinhas muito reduzido. Não é? Muito mesmo reduzido. Mas dos mundos, focos de luz e de felicidade, ou seja, os mundos felizes, não é? Os espíritos se deslocam para mundos inferiores. Desculpa. Para mundos inferiores, para semearem aí os germes do progresso. Então, como todos nós vivemos uma vida solidária e cada vez que evoluímos mais, vamos nos assenhoreando
e nos envolvendo cada vez mais nessa solidariedade, indo, ajudando, socorrendo, apoiando, né? Então, vamos ver que nos mundos superiores, os espíritos se deslocam para os mundos inferiores para semearem aí os germes do progresso e levarem a consolação e a esperança, erguer os ânimos abatidos. Mundos de provas e expiações são mundos difíceis de serem vividos. Isso porque está cheio de provas e expiações. Não é fácil. Então, eles nos trazem a consolação, a esperança, erguem-nos os ânimos abatidos pelas provas da vida. E, por vezes, que nesses mundos inferiores, eles também encarnam esses espíritos superiores para cumprirem a sua missão junto a nós, de nos ajudar com mais eficiência. Bom, esse foi o item 17. Vejamos então o item 18. Diz Kardec: nessa imensidade sem limites, o universo, onde, pois, está o céu? O universo. Onde está o céu? Onde está o alto, onde vivem os espíritos superiores? Está por toda parte. Nada o cerca, nem lhe serve de limites. Os mundos felizes são as últimas estações as últimas estações que a ele conduzem ao céu. As virtudes lhe franqueiam o caminho. Então, sermos virtuosos abre a nossa estrada na direção do mais alto, deste céu que é simplesmente o espaço vibratório onde habitam esses espíritos superiores. Muito mais de uma forma referencial, de ali que eles ficam, quando param na sua vibração, mas saem para fazer missões em vários lugares na construção do bem no universo. As virtudes lhe franqueiam o caminho, possibilitam o caminho. Os vícios lhe interditam o acesso. Só vamos poder habitar esses mundos quando estivermos plenos em virtudes. Continua Kardec dizendo: ao lado desse quadro grandioso que povoa todos os cantos do universo, que dá a todos os objetos da criação uma finalidade e uma razão de ser, quanto é pequena e mesquinha a doutrina que circunscreve a humanidade num imperceptível ponto no espaço. Ou seja, aqueles que pregam que planeta habitado é só a Terra. O resto tudo está lá na criação, sabe-se a Deus por quê. Então, pequena e mesquinha doutrina que circunscreve, que limita a humanidade a um imperceptível ponto no universo, que nos mostra essa pequena doutrina, que nos mostra começando em um instante dado para acabar igualmente um dia, como o mundo que a carrega. Então nós, essas consciências, nós, a humanidade, começamos em um ponto do espaço e, num dado instante, para acabar igualmente um dia com o mundo que carrega essa humanidade. Quando o mundo acabar, acaba a humanidade que o habita. Não abarcando assim, senão 1 minuto na eternidade. Muito pouco, né?
quanto é triste. Sim, quanto tempo leva a vida de um planeta? 1 minuto na eternidade. Bilhões, bilhões, trilhões de anos. Para a eternidade, assim. Quanto é triste, fria e glacial quando nos mostra o resto do universo antes. Isto aqui é esta doutrina materialista, ok? Quanto é triste, fria e glacial quando nos mostra esta doutrina o resto do universo antes, durante e depois da humanidade terrestre, sem vida, sem movimento, como um imenso deserto mergulhado no silêncio. Todo o universo, só inutilidade. Quando é que Deus cria algo que seja inútil? Ele é perfeito. Não existe isso. Quanto é desesperadora pela pintura que faz de um pequeno número de eleitos devotados à contemplação perpétua do céu, ao passo que a maioria das criaturas está condenada a um sofrimento sem fim no inferno. Quanto a dolorosa, quanto é dolorosa para os corações que amam, pela barreira que coloca entre mortos e vivos. As almas felizes, disse, não pensam senão na sua felicidade. As que são infelizes em suas dores. Só pensam. Então, as felizes só pensam na própria felicidade. Egoísmo, não? E as infelizes só pensam nas suas próprias dores. É de admirar que o egoísmo reine sobre a terra, quando se mostra no céu. O egoísmo reina aqui por quê? Porque os homens olham para o céu e veem um montão de seres egoístas, que só pensam no seu próprio bem. Ora, tem alguma coisa errada nesse céu. Eu conto, vocês contam. Quanto então é estrela? Não. Estrela. Mesmo com lupa. Quanto então é estreita a ideia que ela dá da grandeza, do poder e da bondade de Deus. Essa doutrina materialista, você é materialista, né? Vai dar que visão da bondade de Deus. Mas tem sim, tem as doutrinas religiosas, principalmente as antigas, que viam a Terra lá como centro do universo, o universo todo girando em torno do planeta Terra, e é só isso que existe, e é que importa. É a Terra, a humanidade da Terra, e o resto não tem nada. Tudo existe por causa da importância do planeta Terra e dos seus habitantes. E por último, diz-nos: quanto é sublime, ao contrário, a doutrina que lhe dá o Espiritismo, ou melhor, a noção do céu que lhe dá o Espiritismo. Quanto a sua doutrina engrandece as ideias e alarga o pensamento. Mas quem disse que ela é verdadeira? Quem disse que a doutrina espírita é verdadeira? E Kardec diz: a razão primeiro, a revelação em seguida. Depois, a sua concordância com o progresso da ciência. Esse aqui tinha se engasgado. Não engasgou. Lutando, perdoem-me. Mas é automático. Bom, então quem diz que a doutrina espírita é verdadeira? Primeiramente, a razão diz isso. Sentido. Faz sentido. Depois, a revelação, que são as manifestações mediúnicas. Depois, a sua concordância com o progresso da ciência.
entre duas doutrinas, onde uma diminui e a outra estende os atributos de Deus, aí não é o materialismo, ok? É esta doutrina espiritualista que compreende apenas os espíritos da criação, os que estão no planeta Terra. Bem pobrezinha essa visão. Já tinha dito, mas só para reforçar. Entre duas doutrinas, onde uma diminui e a outra estende os atributos de Deus, onde uma está em desacordo e a outra em harmonia com o progresso, onde uma permanece na retaguarda e a outra caminha adiante, o bom senso nos diz de qual lado está a verdade. Que na presença das duas, cada um em seu foro íntimo, foro interior, interrogue as suas aspirações e uma voz íntima lhe responderá. As aspirações são a voz de Deus, que não pode enganar os homens. Então, é claro que hoje já estamos com isto vencido, né? O homem vem procurando vida no espaço, vai mandando aqueles sinais para ver se alguém responde. E não é porque não respondem que não estão ouvindo. Não vamos esquecer disso, né? Quantas vezes o telefone toca e não respondemos? Porque às vezes ainda não temos uma resposta a dar. Mas poderia falar isso, mas cada um age como age. Às vezes fazem-nos perguntas que não estamos ainda em condições de dar, na medida que o outro ainda não está em condições de ouvir. Sendo assim, o silêncio, muitas vezes, é o melhor proceder, manter o silêncio. Vamos terminar aqui. Amanhã terminamos o capítulo com o item 19. Hoje ficamos por aqui com o nosso projeto 15 minutos, o céu e o inferno. Até amanhã. Muita paz a todos.